E aí, pessoal, voltando aqui, né, falar um pouquinho sobre essa produção dessa agricultura, né, que a gente está falando especificamente. E hoje a aula, né, vai trabalhar nesses dois períodos aí diferentes, um pouquinho sobre a agricultura inicial rudimentar. Agora a gente vai entrar um pouquinho para falar sobre a agricultura mais tecnológica, a agricultura intensiva, certo, pessoal? E para a gente alimentar essas ideias, é bom vocês ficarem atentos que a agricultura intensiva eu vou utilizar mais técnicas, como eu falei para vocês, específicas, né? Aqui a gente tem técnicas, né, específicas, e eu tenho também a questão da utilização de máquinas, né? Máquinas para aumentar, aqui ó, o processo é para o objetivo principal, né? Aumentar a produção, né? Então, especificamente, a gente vai trabalhar com essa ideia de aumento da produção dentro dessas características aí específicas da utilização dessas máquinas. Se ligou? Ficou atento aí nessas características? Importante vocês perceberem essas ideias. Ok, galera? Então, a partir de hoje, a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre essa agricultura intensiva, essa agricultura mais voltada, né, para o contexto da utilização de novas técnicas para a produção agrícola. Vamos lá, vamos começar? Beleza? Então, ó, dentro dessas características aqui, eu posso lembrar, por exemplo, para vocês, né, o exemplo clássico aqui inicial é a agricultura de plantation, né, galera? Quando eu falo sobre esse nomezinho agricultura de plantation, vocês devem lembrar logo do período colonial brasileiro, sacou? Porque a base econômica do Brasil específica na época foi exatamente essa agricultura classificada como plantation. Guardou aí a ideia? Por que eu tenho essa característica do plantation? Pessoal, o plantation ele tem 4 coisas específicas que vocês não podem esquecer sobre ele. É o seguinte, ó, eu tenho o que a gente chama da monocultura. Eu tenho aqui a característica além da monocultura, vamos lá, exportação, latifúndio também, que se cabe bem aqui dentro dessa agricultura de plantation, né? E eu tenho também especificamente, para fechar aqui a nossa ideia, o trabalho escravo, né? Quando eu falo sobre essas características aqui, eu estou falando especificamente sobre essa formação dessa agricultura voltada para o plantation. Eu expliquei o plantation, né, aqui, pessoal, né, colonial, né, brasileiro. Eu estou explicando aqui, né, especificamente, né, pessoal, vocês já podem fechar essa ideia aí, ó. Eu estou explicando aqui como se dá a formação específica, por exemplo, né, da explicação de como era o ciclo do açúcar aqui no Brasil, né? Eu estou falando aqui sobre o ciclo do açúcar, né? Que é a explicação específica, né, para vocês entenderem como se deu essa formação do plantation. Só que o plantation, né, ele não é só típico aqui, né, do Brasil. Você pode encontrar o plantation em outros lugares. Outra coisa, você pode encontrar também a nomenclatura do famoso plantation, né, classificado como plantation moderno, né, onde a gente não vai ter mais esse trabalho escravo aqui, especificamente importante para vocês perceberem, né, que a gente não vai ter mais esse plantation aqui, né, trabalhando com a mão de obra escrava. Tanto que aqui no Brasil mesmo você já pode perceber essas diferenças, como por exemplo, o plantation aqui, que eu estou falando do ciclo do açúcar, do trabalho escravo, ele foi um plantation aqui, né, que se iniciou lá no século XVI. Né? Enquanto quando eu tiro esse trabalho escravo e trago a ideia de trabalho, né, assalariado, eu chego até o século XIX aqui no Brasil, que entra no ciclo do café. É importante vocês perceberem aí que tem essas distinções quando a gente fala a nível aqui especificamente da produção, né, dessa agricultura de plantation. Então, no próprio Brasil ele já tem essas mudanças específicas dentro desse contexto, né? Um plantation aqui mais colonial, com trabalho escravo, e um plantation mais moderno, entre aspas,
dentro do ciclo do café, já no período republicano, né? Então tem essas características aqui no Brasil para a gente ter essas formações específicas sobre a agricultura de plantation. Lembrando que a agricultura de plantation, como eu falei para vocês, não é típica só brasileira. Na África se utiliza muito essa questão dessa agricultura de plantation, com essas características específicas de monocultura, exportação, latifúndio. Tudo isso está caracterizado também, né, lá na África, principalmente para a questão da exportação, né, e essa questão da monocultura junto com a questão específica dos latifúndios. Tudo isso é caracterizado, está inserido dentro dessa ideia da agricultura de plantation. Posso dizer assim que esse é um tipo mais clássico de agricultura, né, classificada como intensiva, certo? Novas técnicas aí de produção para aumento dessa produção. Sacou? Fechou? Beleza. Isso aqui é importantíssimo, né, dentro dessa agricultura intensiva. Beleza. Mas além disso, vocês vão ter que saber, né, o que é que realmente revolucionou, dentro dessa característica específica da agricultura, né, dessas suas formações. E galera, e aí vem a ideia importantíssima que vai acontecer ali em meados do século XX, né, que é a famosa Revolução Verde, né? Acredito que para vocês que vão fazer, né, Enem, vestibulares e tal, essa aqui seja a parte mais importante quando a gente fala aí sobre a produção de questões sobre a agricultura. Ficou ligado? Então, ó, fiquem bem atentos aqui a essa Revolução Verde. Beleza, galera? Ela acontece aí em meados de 1960, a nível mundial. Então, o mundo ele vai ter uma produção de novas técnicas específicas para a gente ter, né, uma melhoria nessa produção agrícola aqui nesse processo. Sacou? Ficou a dica. Então, ó, a partir desse momento a gente vai trazer novas ideias, novas técnicas, né? Aqui, ó, aqui a gente tem novas, vamos lá, novas técnicas de produção. E onde é que vai ser classificado como revolução? É porque é o seguinte, galera, se vocês lembrarem assim, no final do século XIX, início do século XX, se falava muito sobre a questão da fome, né? Fome no mundo, as pessoas estão passando fome. Lembre-se que nessa época uma teoria populacional bem famosa estava aparecendo, estava em vento e popa, né? Estava bem aparecendo esse processo, que era a famosa teoria malthusiana. Okay? A teoria malthusiana onde explicava o seguinte: se a população crescesse muito, né, a quantidade de alimentos no mundo não ia conseguir, né, acompanhar essa produção aí específica, esse crescimento populacional. E daí o que é que eles fizeram? Né? Desenvolver novas técnicas para você aumentar a produção de alimento e aí a gente ter um acompanhamento, né? Será que seria a solução para a fome no mundo, a Revolução Verde? Eu vou dizer para vocês que eles fizeram isso, mas a intenção não era especificamente, né, acabar com a fome do mundo, e sim aumentar a questão do lucro, né, pessoal? Isso aqui é importante para vocês perceberem aqui. A gente tinha um aumento da questão do lucro, estava produzindo mais, ia vender mais, e automaticamente a gente teria, né, melhor produção do capital, do capitalismo. Isso aqui é interessante vocês perceberem porque é o seguinte, né? Essa história de que o mundo vai passar fome e tal por conta do crescimento populacional, a gente sabe que hoje em dia não é necessariamente dessa forma, né, pessoal? A gente sabe que hoje em dia existe uma má distribuição de alimentos, né? O que a gente chama daquela famosa teoria reformista, onde trabalha mais com a questão da desigualdade social. A questão é porque o que se produz hoje de alimentos dá para alimentar, né, 2, 3 vezes a população mundial. A questão é que esse alimento não é dividido de forma por igual. Enquanto na África a gente tem pessoas morrendo de fome, e eu tenho lá nos Estados Unidos pessoas morrendo, por exemplo, de obesidade. Então, né, observe que é uma questão contraditória aí. Então, não quer dizer que a produção de alimentos, né, é o que tem a ver especificamente com a fome do mundo. E sim, né, essa produção de alimento está voltada mais para a questão do lucro, né, obtenção de lucro. Fique atento aí sobre essas questões.
Então essas novas técnicas, né, para aumentar a produção, vão ter esse caráter, né, bem interessante desse contexto aí de 1960. E algumas técnicas importantes vão surgir aqui que vocês vão lembrar, como por exemplo, né, a utilização do agrotóxico, né? Eita, adubos químicos agora para aumentar, melhorar a produção. Pessoal, isso aí é uma faca de dois gumes, né? Porque a gente sabe que o agrotóxico ele pode melhorar a produção. Beleza, isso aí é fato, melhora a produção. Mas automaticamente o que é que pode acontecer com esse agrotóxico? Ele vai fazer a contaminação também do solo, né? Contaminação do solo, a própria contaminação também dos alimentos, né? Quando você utiliza agrotóxico também, já foi questão de Enem, né? Você pode fazer contaminação também dos lençóis freáticos, né? O que a gente chama dos lençóis, né? Das águas subterrâneas. Um exemplo clássico a gente tem, né? Um perigo, por exemplo, no nosso maior aquífero, no famoso aquífero Guarani, né? Que é o maior que a gente fala em produção, né, de água, né? Não é o maior em extensão, mas é o maior em produção, né? O aquífero Guarani tem essa característica específica de estar próximo ali da região, né, do centro-oeste brasileiro, onde tem uma grande produção agrícola, né? A base do centro-oeste brasileiro é voltada para a agricultura, né? E tem como base específica, né, essa questão da utilização em alguns lugares do agrotóxico, que pode fazer a contaminação dessas águas subterrâneas. Fica a dica aí para vocês também. Então, galera, ó, esses agrotóxicos eles foram famosos, inclusive, né, chegou até a nossa região aqui. Se você falar um pouquinho, por exemplo, sobre o agreste pernambucano, né, que a gente está falando aqui de Pernambuco, né, tem como característica específica, né, também a grande utilização de agrotóxicos, né, inclusive nos anos 80 aqui, né, nessa nossa região, 80 e 90, a utilização de agrotóxicos assim, ela foi bem, né, acentuada. E vocês devem lembrar aí sobre essas características específicas quando eu falo sobre essa utilização de agrotóxicos. Fechou? Fica a dica, né? Além dessa produção de agrotóxicos, né, pessoal, a gente tem a questão, né, que a gente chama da produção dos transgênicos, né? Transgênicos aqui entra nessa ideia, né, específica. Lembre-se que quando eu falo de transgênico, eu estou falando sobre manipulação genética dos alimentos, né? Eu faço esse processo de manipulação genética, eu vou mudar os cromossomos, né? Mudar exatamente o DNA das plantas para você ter uma melhoria na produção, a planta se nascer mais saudável e assim por diante. A gente tem essas características. Extrema importância também saber disso. Por quê, pessoal? Porque o transgênico hoje em dia é o que está, né, em vento e popa aí em vários lugares. A gente vai perceber que o transgênico ele está lá nessa grande produção, está inserido dentro dessas características e é de extrema importância vocês conhecerem também esses transgênicos. Fiquem atentos, sacou? Sacou a ideia? É importante vocês perceberem isso. E aí, galera, o que é que vai acontecer? Essa utilização desses transgênicos, né? Essa utilização desses transgênicos, ela começou a se popularizar na década de 60, 70 e tal. Vai chegar aqui no Brasil um pouco depois, né? Porque lembre-se que as técnicas assim mais apuradas, ela vai chegando um pouquinho depois, mas automaticamente vários lugares aqui do Brasil, pessoal, tem, né, utilização hoje em dia sobre essa questão do transgênico. É tanto que tudo que a gente está consumindo hoje em dia, como de que tem a base de trigo, que tem a base de milho, que tem a base de soja, tudo isso tem características de ser alimentos transgênicos. Por isso que veio lá o famoso, né, Tzinho lá, né, pessoal? Assim, ó, tem um T dentro nas embalagens e tal, para mostrar que ele é transgênico, né? Ele teve modificação genética. Qual o problema de se utilizar um alimento genético? Lógico que ele vai nascer mais bonito, né? Ele vai ter a aparência mais bonita, mas você tem que ter cuidado porque é o seguinte, pessoal, é uma transformação genética. Será que essa transformação genética pode provocar alguma transformação genética na gente também? Nunca se sabe. Então é bom vocês ficarem atentos a essa utilização do transgênico, apesar que hoje em dia é muito difícil você correr, né, dessa produção dos transgênicos. Uma dica importante, né, para vocês é o seguinte: onde mais os transgênicos são utilizados no Brasil, né, aqui uma característica importante aqui no Brasil, está na região do centro-oeste, né,
do Centro-Oeste com a produção específica da soja, né? A produção principalmente da soja, ok? E eu posso falar também a nível de Brasil, aqui do Nordeste, né, pessoal? No Nordeste. Dentro eu posso lembrar do Nordeste a produção de frutas, né? Vou colocar aqui para vocês a produção de frutas que fica lá no Vale do São Francisco. Por que eu estou falando sobre isso? Porque já foi questão também de Enem, viu, galera? Fique atento. O Vale do São Francisco hoje em dia tem uma das maiores produções de frutas, não só do Brasil, mas do mundo aí, né? Tem uma grande produção, muito voltada para exportação, selecionar sementes, selecionar o tipo de alimento, né, que a gente tem nesse processo. E é de extrema importância vocês perceberem essas características. Fiquem ligados e atentos aí quando a gente fala especificamente sobre essa produção de transgênicos lá no Vale do Rio Doce, né? Tanto que a gente tem, né, no Vale do São Francisco. Tanto que a gente tem algumas características importantes dessas ideias, né, que vocês devem lembrar. Como, por exemplo, a gente vai lembrar, aquela famosa uvazinha sem caroço, a melancia sem caroço, né? A produção que a gente tem, a nossa a famosa empresa que toma conta de toda essa produção, né? É a Embrapa, né? Ela faz toda essa análise e estudo daquela fruta que está sendo produzida, ela vem de excelente qualidade e ela vai ser exportada e vendida, e a gente também às vezes consome, né? Mas existe um detalhe importante aí nessa dica aqui, meu pessoal. Lá eles fazem uma seleção da primeira, segunda e terceira categoria dessas frutas que estão sendo produzidas. E interessante que o que chega para a gente, mesmo sendo daqui, produzindo pertinho da gente, é só a de terceira qualidade. Porque a de primeira e de segunda vão sempre para fora, exportado para fora do Brasil, exportado para outros estados aí, certo? Então tem essa característica, né, específica para vocês perceberem como o Vale do Rio Doce, o Vale do São Francisco, né, tem essa característica específica de produção de frutas. É a produção de frutas aqui do Brasil, certo, pessoal? Até aqui deu para vocês entenderem? Espero que sim, espero que tenham entendido bem direitinho essas produções específicas, né, quando a gente fala sobre essa agricultura intensiva, ok? Só para a gente fechar aqui as nossas ideias, né? Outra dica importante é o seguinte: essa revolução verde ela vai ter características importantes em outros lugares do mundo também, como por exemplo, eu vou lembrar, né, dos Estados Unidos, o que a gente chama da formação dos cinturões verdes, né, pessoal? Vou botar aqui para vocês. Opa! A gente tem lá nos Estados Unidos a formação dos cinturões verdes, ok? A gente tem a formação dos cinturões verdes. E o que é isso, pessoal? É desenvolver técnicas específicas para você produzir em vários lugares diferentes. Isso aqui é bem interessante, não? Porque é o seguinte: em muitos lugares dos Estados Unidos tem regiões onde a gente quase praticamente não tem como você plantar naquela área, né? Como por exemplo a gente pode lembrar do Nordeste dos Estados Unidos, que é bem industrializado e tal, praticamente todo urbanizado. E o que é que eles fizeram? Desenvolver técnicas que você possa plantar em lugares que praticamente, né, ninguém imaginaria que você poderia fazer esse processo de plantação, né? Fica a dica aí para vocês. Então esses cinturões verdes é exatamente você fazer essa separação de lugares específicos, fazer a manipulação do solo e tal, para você ter uma melhoria na produção. Vocês sabem que a galera faz muita utilização do adubo químico e de acrescentar, né, substâncias químicas, né, que vão deixar esse solo mais fértil, né? E exatamente é isso que eles fazem lá nos Estados Unidos. E uma técnica bem interessante, né, que a gente percebe também, é a utilização dos espaços específicos para plantar, como por exemplo, né, no meio de uma grande cidade o cara vai inventar lá de fazer um processo de plantação em cima dos prédios, né, embaixo das pontes,
procurar lugares que você praticamente não tinha como você plantar e alguém chega lá e faz esse processo da plantação. É interessante vocês perceberem, né, como todo esse contexto, né, tem essas características da Revolução Verde, esse desenvolvimento de técnicas específicas para você fazer essa grande produção. Não podemos esquecer que os Estados Unidos têm uma grande produção de milho, né? Tem uma competição aí específica com o Brasil nessa questão, né? Que tem uma característica interessante nessa produção, né? Desse agronegócio aí, né? Que a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre essa produção do agronegócio, que está relacionado diretamente lá nos Estados Unidos, essa produção de milho, né? De grãos, uma grande produção de grãos, que tem essa, né? Essa característica de competir especificamente também com o Brasil, porque o Brasil também tem essa característica de produzir muito, né? Faz essa grande produção aí também de grãos específica, principalmente ali na região do centro-oeste brasileiro, né? A famosa produção de soja. Ok, galera? E isso nos leva a gente entender um pouquinho para que se produz tanta soja. Será que é só para a questão de alimentos e tal? E eu vou dizer para vocês que não, né? Outra grande produção brasileira não está voltada só para a questão da produção de soja, e sim a gente pode falar, por exemplo, historicamente da produção de cana-de-açúcar, né? Então, ó, quando a gente fala aqui sobre essas formações dos cinturões verdes, a produção de milho, né? A produção de milho nos Estados Unidos tem como característica básica, né, a questão da fabricação de, né, o que a gente chama aqui, né, de combustível. Ok, galera? Olha, então muito da produção do combustível que a gente tem lá tem como característica principal essa questão, né, da fabricação que vem do milho. E é interessante vocês perceberem aqui que vem a ideia da formação dos famosos biocombustíveis, né? Essa formação dos biocombustíveis que são de extrema importância para a gente entender como, né, eles estão buscando alternativas para você cada vez mais melhorar esse tipo de produção aí, e é específico para vocês entenderem todas essas características, certo? Dos biocombustíveis. Interessante a gente perceber como uma coisa está relacionada com a outra. Quando eu falo a nível de Brasil, né? A nível de Brasil, quando eu falo dos biocombustíveis, eu lembro logo da produção de cana, né, pessoal? Da produção da cana-de-açúcar. Produção da cana-de-açúcar. Ok? E essa produção de cana-de-açúcar, né, ela é voltada especialmente, né, não para alimentação, e sim para a produção dos biocombustíveis. Isso é importante vocês perceberem essas características para vocês utilizarem, né, essas ideias aí. É uma alternativa à produção do que a gente chama das energias renováveis, né? Aqui, isso aqui é um exemplo, né? Exemplo de produção de energia renovável, né? Todo mundo lembra lá que é o que é a produção de energia renovável, né? É uma produção que está voltada especificamente, né, pessoal, que onde o homem acompanha o processo de renovação da matéria-prima para a produção dessa energia, sacou? Então o homem tem esse processo de perceber o processo de renovação, é classificado como energia renovável, e eu tenho essa característica aqui dos biocombustíveis, né, a produção de cana. Apesar que aqui no Brasil a gente tem outras utilizações, como também nos Estados Unidos, né, de outros produtos para você fazer essa produção de biocombustíveis, como por exemplo a gente tem a produção do biodiesel, né, que é um diesel que vem, por exemplo, da mamona, né, que é um óleo que é extraído da famosa mamona, né? Lembrei logo de Mamonas Assassinas, né? Tal, tem essa característica aí, tá lá na capa do CD dos caras,
né? Aquela famosa frutinha que é uma mamona, certo, galera? E eu tenho também uma característica importante dentro dessas ideias. Uma região específica também geográfica muito falada, que é a questão da produção da Mata dos Cocais, que fica exatamente ali entre a divisa da Amazônia e do Sertão, né? No meio fica a Mata dos Cocais. Essa mata também produz, por exemplo, né, algumas culturas específicas, como por exemplo o babaçu e a carnaúba, que são também utilizados para a produção de biocombustíveis, né, biodiesels e assim por diante, para você perceber como a utilização dessa característica do biocombustível está inserido dentro da produção agrícola. Uma coisa está relacionada com a outra e é bom vocês ficarem atentos porque, né, essa produção ela está conectada em si, certo? Então, produção de etanol aqui no Brasil, da cana-de-açúcar, tem essa característica, produção de biodiesel, como vem da mamona, do carnaúba, do babaçu e assim por diante, tem essas características específicas de produção de combustíveis aqui também no Brasil, combustíveis renováveis, certo? Ficou aí a dica. Até aqui tá de boa, tá, né? Espero que sim. Vamos lá. A gente tem essa característica aqui para a gente perceber, né? E para a gente fechar a nossa aula de hoje, vamos falar do que a gente fala, né? Especificamente do agronegócio. O agronegócio é o que há, né, no momento, né, pessoal? Que é exatamente uma continuação desse processo da Revolução Verde, que é buscar novas técnicas, desenvolver, né, transformar as pessoas realmente em um ser agrícola, né, pessoal? Uma pessoa que seja voltada especificamente para a agricultura. E é isso que acontece especificamente nessas ideias do agronegócio, esse desenvolvimento, né, específico desse agronegócio. Muito importante vocês perceberem a utilização dessas ideias. Fica atento porque o agronegócio, né, ele é discutido aí não só em questões vestibulares, mas pode ser também, né, tema de Enem e assim por diante, porque o agronegócio é exatamente o desenvolvimento de não só de técnicas de produção, mas também desenvolvimento de técnicas, né, de marketing e tal, que fazem com que você faz a agricultura, né, ser inserida dentro desse contexto social, econômico e político, né, desses utensílios aí. Não é à toa que no Brasil hoje em dia tem na sua segunda colocação a produção do agronegócio, né, na produção do PIB do Brasil, né. Em primeiro lugar está o setor terciário, que é os bens e serviços, né? Mas a questão, em segundo lugar, do agronegócio dominou o Brasil, né? E as pessoas estão inseridas nessa categoria. Principalmente, né, pessoal, porque vem dentro do agronegócio a produção não só agrícola, mas pecuária, criação de cavalo, a questão de novas técnicas, né, para criação e inseminação artificial do gado bovino, né? São características específicas que acontecem feiras, né, mensais aí para falar sobre o agronegócio e desenvolver novas técnicas e fazer com que esse mercado, né, gire em torno desse agronegócio. Isso aqui é muito importante, né, para vocês perceberem como a agricultura ela se tornou bem importante depois desse processo da Revolução Verde e com o surgimento desse agronegócio, né? A gente chama do agrobusiness, né? E tal. Tem essas questões que é muito importante, né, para vocês perceberem dentro dessas características do agronegócio. Não é à toa que hoje em dia o povo vive muito falando de rodeio, de vaquejada, né, e tal, vocês devem perceber aí, porque está inserido dentro desse mundo aí do agronegócio, a venda de cavalo que não é barata, né, venda de boi e tal, feiras que vão fazer exatamente eleger, né, caprinos, bovinos, quais são as melhores qualidades e tal, raça pura. Todas essas características são desenvolvidas técnicas para vocês, né, fazerem esse processo e utilizar dentro desse agronegócio. Uma dica importante para a gente fechar aqui a nossa dica de hoje, né, é que dentro desse agronegócio ele cresceu tanto aqui no Brasil que hoje em dia está em torno aí dos seus 30%, né, na produção do PIB
brasileiro. Então, ó, tem uma certa porcentagem aí grande, né, pessoal, do PIB brasileiro voltado para essa questão do agronegócio, beleza? Então a gente deu uma revisada geral, especificamente sobre o processo da agricultura. Depois a gente vai falar um pouquinho também, né, de agricultura específica do Brasil, a história da terra do Brasil, né? Essa história aí do reforma agrária, que é importante a gente entender também algumas características específicas da questão dos tipos de solo do Brasil, né, os principais, o massapê lá da cana-de-açúcar, né, a produção também do café, que foi exatamente no que a gente chama da terra roxa, que fica lá no sudeste, né, brasileiro. Então tem essas características que é interessante vocês perceberem também quando a gente fala do solo, né, brasileiro, solos que são bastante também degradados por conta da grande utilização desses solos para a produção agrícola. São coisas que vocês vão ficar sempre, ó, ligados e utilizando essas ideias aí específicas para não se perder, beleza? Focou? Valeu, galera, né? Beleza, aí foram só umas dicasinhas para vocês perceberem como é que funciona. Até a próxima. Valeu!